Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias, um dia de homenagens a Marielle. Uma missa lembrou o primeiro aniversário de morte da vereadora. A paz que nós queremos é uma paz que nos faz reclamar para saber quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle. Protestos pedindo o esclarecimento dos crimes de Marielle e Anderson se multiplicaram pela cidade. O que a gente quer é que essas pessoas continuem sendo investigadas, continuem sendo presas, para a gente ter um resultado positivo, porque tem que ter mais alguém, um mandante em cima disso tudo. Eu acho que é sim um crime político, tem coisa por trás muito maior que a gente não sabe ainda, mas também é um crime de ódio. E na Câmara Municipal do Rio, vereadores discutem mudanças nos aplicativos de transportes de passageiros. É importante que se tenha um mínimo de controle, o mínimo de quantidade de profissionais, o mínimo de quantidade de carros que estão rodando na cidade. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre o clima de emoção durante a missa que lembrou o primeiro aniversário de morte da vereadora Marielle Franco. Celebrada pelo cardeal arcebispo do Rio, Dom Arini Tempesta, a missa reuniu familiares, políticos e admiradores. Uma cerimônia marcada por muita emoção. A tristeza e a dor estão estampadas no rosto de cada um. O momento é de reflexão. A missa, celebrada na Igreja da Candelária, bem no centro do Rio, estava lotada de pessoas de várias crenças e com ideologias diferentes que vieram prestar sua homenagem um ano após a morte da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. O deputado federal Marcelo Freixo e o ex-parlamentar Chico Alencar participaram do encontro. Espero que essa morte brutal da Marielle sirva para que a gente mude a segurança pública do Rio de Janeiro, sirva para que nunca mais alguém elogie milícia, sirva para que nunca mais a política possa se alimentar das milícias, sirva para que determinados grupos criminosos não sejam protegidos pela segurança pública. A gente espera uma mudança muito profunda. Marielle não volta, mas aquilo que fez a gente perder a Marielle tem que mudar o mundo, tem que mudar o Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, muitas orações. Flores brancas foram distribuídas, simbolizando um pedido de paz. Muito consternados, familiares lamentaram a falta de respostas para várias perguntas. É isso que a gente precisa hoje, é de se resignar e ficar junto como família para passar mais um dia de dor, de sofrimento que a gente espera, né? Que tenha esperança também, que possa mudar as coisas que a minha filha pretendia. O pai da vereadora disse que se manteve forte até agora, mas que passado um ano do assassinato da filha, clama por uma solução para o caso. Marielle não merecia o que fizeram com ela, porque é inadmissível uma defensora dos direitos humanos, de defensora de minorias, ter a sua vida ceifada da maneira que foi. E é a dor que, a princípio, eu pensei que com o decorrer dos dias e dos meses seria menor, mas me enganei. A dor está muito grande, ela está me angustiando muito. Mas, de certa forma, com o apoio dos amigos, apoio de amigas, apoio de vocês, a gente tem conseguido passar e superar um pouco essa dor e esse momento. Do lado de fora, o som do atabaque, religiosos cantavam, dançavam, enquanto seguravam cartazes para homenagear a vereadora assassinada. Além de amigos e familiares, representantes do governo estadual e municipal compareceram à cerimônia e cobraram respostas das autoridades sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Hoje, 14 de março, é um dia histórico para a luta
da política brasileira, para a luta do povo brasileiro, porque Marielle, ela, na verdade, ela ultrapassa os limites da cidade, os limites da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque o seu assassinato, o seu covarde assassinato, a sua execução, nós estamos hoje descomemorando. A paz que nós queremos é uma paz que nos faz reclamar para saber quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle. O Estado brasileiro está com as mãos sujas. A gente está nas ruas hoje, em vários lugares, inclusive aqui nessa missa, ao mesmo tempo fazendo uma disputa pela memória de Marielle, fazendo, portanto, uma homenagem a Marielle e ao Anderson. Então, uma homenagem a essas pessoas que foram mortas, assassinadas há um ano atrás, e ao mesmo tempo cobrando justiça, exigindo que a investigação avance, ela que já deu um passo importante ao identificar os possíveis executores do crime, que agora identifiquem os mandantes, quem pagou o Rony e Elcio para matarem Marielle há um ano atrás e que acabaram matando também o Anderson Gomes, o motorista. E ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre as homenagens a Marielle e ao motorista Anderson Gomes. E uma reunião na Câmara do Rio discutiu os impactos que os aplicativos de transporte de passageiros causam no trânsito da cidade. Um projeto da presidência da Casa e da vereadora Vera Lins propõe uma série de mudanças para regulamentar o trabalho dos motoristas. Nessa quinta-feira, a Comissão de Transportes ouviu representantes dos aplicativos e técnicos da UFRJ. A pesquisa da Universidade Federal do Rio, a UFRJ, começou há 3 meses e foi pedida pela Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara dos Vereadores. Entre outras coisas, os pesquisadores querem saber das empresas de aplicativos quantos motoristas estão cadastrados, quantos estão online por faixa de horário e a quantidade de viagens originadas em cada bairro numa determinada hora do dia. O objetivo da Comissão de Transportes e Trânsito, ao encomendar essa pesquisa à UFRJ, foi saber o impacto dos aplicativos na mobilidade do Rio e facilitar a discussão do projeto que tramita na Câmara dos Vereadores, que cria regras para o uso de aplicativos de transporte. De acordo com o projeto, os motoristas terão que descontar imposto de renda. O projeto cria uma taxa mensal de R$ 148 para cada motorista. Obriga a empresa a pagar 5% de ISS por cada corrida. Só motoristas residentes no Rio vão poder trabalhar na cidade. O projeto só permite carros sedã ou perua. Acaba com a tarifa dinâmica. Só podem ser cadastrados carros com até 6 anos de fabricação. Os carros só poderão rodar com placa vermelha e entram na categoria aluguel. O projeto proíbe também pontos de embarque em áreas públicas e privadas e em eventos. Quem descumprir e for pego vai pagar multa de R$ 5.000. Ele ainda limita a quantidade de motoristas, 1 para cada 750 habitantes. O último ponto é o mais polêmico do projeto para o presidente da comissão, vereador Alexandre Esquerdo, que comandou a reunião extraordinária desta quinta-feira. No encontro, a equipe da UFRJ deveria apresentar um balanço desses 3 meses iniciais de trabalho, mas, segundo o coordenador da pesquisa, as empresas de aplicativos de transporte não passaram as informações necessárias. Eles têm esse levantamento, eles não passam por questões de empresariais, aí, jurídicas, que aí tem uma guerra aí de problema de passar informação, que aí já é o que a gente está tentando conversar, combater, de uma cooperação, uma colaboração, para que a gente faça um estudo da melhor forma possível. Para o vereador Leonel Brizola, que não faz parte da comissão, mas acompanhou toda a reunião, as empresas de aplicativo devem dizer claramente quanto e desde quando pagam impostos sobre o serviço no Rio. Quanto é que eles pagam de impostos? Eles não disseram aqui, não querem revelar porque não pagam nada. Eles não pagam nada na cidade do Rio de Janeiro. E compete com o transporte público. Eles alegam que também estão dando emprego para muita gente que não tem no momento. Mas agora eu vou perguntar, que tipo de emprego é esse que você não recolhe INSS, não contribui para a aposentadoria do país? Para o presidente da Comissão de Transportes e Trânsito, o projeto ainda deve ser modificado antes de ser votado. Terá modificações certamente, porque isso vai impactar em renda, vai impactar em quantidade de profissionais que vão estar na cidade, em si, vai ser um amplo debate. Obviamente que já é um serviço que a própria população já aderiu, pode-se dizer que é um serviço privado, mas o público já aderiu,
Mas é importante que se tenha um mínimo de controle, o mínimo de quantidade de profissionais, o mínimo de quantidade de carros que estão rodando na cidade, condições que esses profissionais estão trabalhando. Tem a questão, né, da concorrência, que eu acho que hoje é uma concorrência predatória em relação aos taxistas. Isso, de fato, está matando a classe. Eu acho que é importante se ter esse consenso. Um ano sem Marielle Franco, vereadores falam sobre a atuação da parlamentar na Câmara do Rio. Apesar do curto período, Marielle Franco deixou um legado em defesa das minorias, com leis aprovadas que beneficiam a população menos assistida. Os caminhos de Marielle. A vida da socióloga com mestrado em administração pública que no Complexo da Maré ganhou o mundo. E, em homenagem, vereadores dão o nome de Marielle Franco à tribuna do plenário. E você vai ver no próximo bloco. Manifestações lembram o primeiro ano das mortes de Marielle Anderson. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. No plenário da Câmara do Rio, o primeiro ano da morte de Marielle foi lembrado por vários vereadores. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares votaram os vetos apresentados pelo Poder Executivo. 22 vetos estavam na pauta da ordem do dia. Dos 14 vetos votados, 12 foram rejeitados, entre eles o veto ao projeto de lei da vereadora Verônica Costa, que dispõe sobre o serviço de apoio aos familiares de dependentes químicos. Eu acho que a prevenção às drogas é algo assim muito importante na questão da violência. E a gente ter derrubado esse veto aqui na Câmara é um avanço, porque eu não entendo como o prefeito veta um projeto onde a gente tenta cuidar do familiar que adoece também. Outro veto do Poder Executivo derrubado pelos parlamentares foi o veto ao projeto de lei do vereador Fernando William, que dispõe sobre a redução de espaços destinados à atividade cultural. Nós temos poucos locais para atividade cultural no Rio de Janeiro, né? Áreas para cinema, áreas, enfim, para teatro, etc. e tal. E a gente observa que a cada dia, né, muitas dessas áreas estão sendo transformadas para outros usos, né, de diversas naturezas. À medida que se extingue, né, um espaço para atividade cultural, né, que o governo preveja um outro espaço para atividade cultural nas mesmas dimensões. O veto ao projeto de lei do vereador Rafael Aloysio Freitas, que proíbe o uso ou comercialização de coleira de choque em cães, foi derrubado. Acho que todos que gostam dos animais vão concordar que esse projeto tem que virar lei. Ele havia sido vetado e hoje conseguimos derrubar. Ele trata justamente daquela questão da coleira de choque que algumas pessoas usam para adestramento de cães. Nós somos contra, achamos que não é o correto, pode configurar maus tratos, por isso fiz o projeto para proibir o uso e comercialização aqui para esse uso de adestramento. O veto do Poder Executivo ao projeto de lei do vereador Zico Bacana também foi rejeitado pelos vereadores. Ele permite ao SAMU e Corpo de Bombeiros deslocarem pacientes para hospitais particulares do município. Com certeza a nossa população, a nossa sociedade, ela vai ter esse respaldo, né? Vai ter essa mais agilidade para fazer aquele transporte para aqueles que estão ou foram acidentados ou sofreram qualquer tipo de agressão, porque aqueles que têm um plano de saúde possam ser removidos ou pela SAMU, que é o nosso Corpo de Bombeiro também, e vai aliviar os nossos hospitais públicos, leitos, para aqueles que necessitam talvez de uma situação mais grave dentro do hospital. Em homenagem a um ano da morte da vereadora Marielle Franco, o vereador Tarcísio Mota fez um discurso, exibiu um vídeo com a trajetória da vereadora e colocou um girassol na placa que dá nome da parlamentar à tribuna do plenário. Quem a assassinou, quem tramou o assassinato da Marielle, interrompeu sonhos ou tentava interromper sonhos de muita gente. Mas essa muita gente reagiu, resistiu, floresceu, se transformou em semente. Os vereadores também homenagearam a vereadora Marielle Franco.
A grande perda que foi esse covarde assassinato da nossa inesquecível companheira Marielle, mas eu acho que temos que reforçar sempre e lembrar o que representou Marielle nesta casa e o que representou também o seu assassinato. A morte da Marielle é algo muito importante. A gente não pode compactuar com esse tipo de atitude, com esse tipo de fala de fascistas que querem diminuir uma questão que é importantíssima, que foi a morte de uma parlamentar, um atentado direto à democracia, não só no município do Rio, como em todo o Brasil. A Marielle foi extremamente combativa, principalmente na Comissão de Defesa das Mulheres, que ela deixou um legado incrível para nós e que as bandeiras dela serão levantadas aqui nessa casa pela gente. Ela continuará tendo voz nessa casa. Uma aula pública na Cinelândia lembrou as bandeiras defendidas por Marielle Franco. O ato foi organizado por grupos que representam as causas defendidas pela vereadora. Nos discursos emocionados, a dor de quem ainda busca respostas pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. A aula pública na Cinelândia, em frente à Câmara Municipal, reuniu diferentes grupos que representam as causas defendidas pela vereadora. Hoje é muito importante que, tanto no Rio de Janeiro como no Brasil e no mundo, as pessoas que se sentem atingidas por esse crime estejam se manifestando, mostrando que não conseguiram dissipar a energia da Marielle. Se tentaram interromper a Marielle, não conseguiram interromper, e hoje, nesse dia triste, nós pelo menos temos essa alegria para nos consolar, que essa energia, na verdade, se multiplicou. A aula magna teve como inspiração uma expressão muito repetida pela vereadora Marielle Franco. Eu sou porque nós somos, tem um significado amplo. Não só a questão de todas as pautas que ela trabalhava, mas tem que observar também, eu tenho que chamar a atenção, que hoje nós vamos comemorar a imortalidade da Marielle. Por quê? Porque hoje é o dia do nascimento da Carolina de Jesus e se fazia 100 anos hoje, Abdias do Nascimento. Foi o dia que ela foi assassinada. Então, o que é muito importante é que essa frase que ela usava está se imortalizando a partir de hoje, ou seja, eles assassinaram a Marielle e fez crescer cada vez mais a sua agenda, a sua causa, que era uma causa do movimento negro, movimento das mulheres, dos homossexuais, quer dizer, de todos os chamados marginalizados. Então, na verdade, era muito mais vida a causa do que, na verdade, tentar apagar a voz dela. Mulher, lésbica, favelada, defendia as minorias e fez da sua vida uma luta pelos direitos humanos. A aula pública de hoje fez uma referência a outra causa de Marielle, a educação como produção de conhecimento e como construção de um futuro melhor. A gente essa semana ficou sabendo quem puxou o gatilho, mas a gente precisa saber quem são os mandantes do assassinato de uma das maiores parlamentares que a cidade do Rio de Janeiro teve, que o Brasil e o mundo teve. Então, assim, tem muitas respostas para serem feitas, o Estado precisa responder por isso, e a gente precisa também responder a pergunta que é mais profunda. Por que o crime organizado, a milícia e a política, elas estão andando juntas, de mão dada, dentro do nosso Estado? Essa é uma questão que a gente precisa estar questionando o tempo todo dentro da nossa sociedade. O tempo todo. Quem mandou matar e por que mandaram matar a Marielle Franco? Mais do que cobrar justiça, identificar os mandantes do assassinato e a causa da morte. O amanhecer por Marielle Anderson, no dia que marca 1 ano do crime, foi uma das manifestações que se repetiram em várias partes da cidade. O desejo de representatividade, diversidade, uniu gerações de uma parcela da população que não estava presente no parlamento. E foi neste local, com faixas, flores, que uma instalação resume as perguntas
que ainda não tiveram respostas. Um ano que a gente espera ter mais algum resultado positivo em relação a isso. É um ano de muita dor, foi um ano de muitas perguntas sem resposta. É um ano que está se lutando em memória da minha filha, é um ano que tem se lutado muito por tudo que aconteceu, por tudo que tem feito em nome dela e o que também tem feito de ruim também em nome dela. Então é exatamente o que a gente quer, é que essas pessoas continuem sendo investigadas, continuem sendo presas para a gente ter um resultado positivo, porque tem que ter mais alguém, um mandante em cima disso tudo. Vamos em frente. A luta é nossa, a vitória é nossa. O mundo é das mulheres. E no final da tarde, a Cinelândia foi palco de mais um ato em memória a Marielle Anderson Gomes. No festival houve música e dança. Vários grupos se apresentaram. A Cinelândia ficou lotada. A cena lembrava a praça ocupada exatamente um ano, quando colegas e admiradores de Marielle protestaram contra o assassinato da vereadora. Um ano depois, uma pergunta continua sem resposta. Quem mandou matar a vereadora? A indignação pela lentidão das investigações estava presente em faixas e cartazes. Tudo era registrado pelo vereador Renato Cinco. A irmã de Marielle fez coro à luta por justiça. Ninguém cometeria um crime daquele se também não fosse por ódio. Então eu acho que é sim um crime político, tem coisa por trás muito maior que a gente não sabe ainda, mas também é um crime de ódio. Tem um pouquinho de cada grupo de minoria aqui que é hostilizado, né, que sofre preconceito, que ela representava. Então isso aqui é para ela, na verdade, mas também é um pedido de justiça. Nessa quinta-feira, os 2 presos suspeitos de participação no crime foram levados para uma audiência de custódia. A Justiça determinou que o policial reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz permaneçam presos também pelo crime de posse ilegal de armas. E antes de encerrar o Câmara Rio Notícias de hoje, fica aqui um convite. Logo após esta edição, a Rio TV Câmara exibe um documentário produzido pelo Criar Brasil sobre a vida de Marielle Franco. A infância, a trajetória política, a luta pelas minorias. São vários depoimentos e você não pode perder. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Eu sou Marielle Franco, mulher, negra, mãe da favela. Ela era uma parceirona, assim, né? Sempre cuidou muito. Ela ia nas minhas reuniões de escola. Isso marcava muito, assim, porque eu via minha mãe, meu pai, todo mundo trabalhando muito. Eu comecei a jogar vôlei com 8 anos. E aí eu tinha muito medo de descer na maré pra jogar. Aí eu fui até a quadra, quando eu cheguei lá, eles falaram assim, não, você não vai jogar não porque você é menina. Aí ela, como é que é? Aí ela foi até lá, não vai jogar? Por que não vai jogar? Porque ela é menina, não pode. Ela pega a bola, eles deram algum mole que eu não me lembro, assim, ela pega a bola e taca a bola no outro lado do terreno. Quando ela ataca, ela erra e taca pra rua, ao invés de tacar pra frente, ela taca pro lado. E aí passa um carro na hora, tipo assim, espontâneo, e estoura a bola. Aí eles, caraca, Marielle, olha só o que tu fez, não sei o que. Ela, Aniele, vem aqui. Isso é pra você entender, pra você aprender, pra você não esquecer. Ou faz com você ou não faz. Porque não é essa que não pode jogar, não. Então ela era esse tipo de irmã, sabe? A gente, saindo da maré pra ir pra escola, ela fazia o corpo dela de cobertura, assim, de escudo, né? Me protegendo, porque sempre tinha tiroteio. Muitas vezes a gente nem conseguia sair pra ir estudar. Mas ela ia me protegendo, assim, como se fosse me proteger de fato de alguma bala, alguma coisa. E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. O pai da Marielle lançou um desafio pra gente. Todo mundo conhece a minha filha vereadora, mas não conhece a Marielle antes disso. A Marielle, ela tem uma inserção nesse espaço e a história dela começou na década de 1940, quando meu pai, Francisco, veio da Paraíba e foi um dos primeiros moradores da Baixa do Sapateiro. E depois a história dela continua na década de 1950, quando eu
né, Francisco, também o nome dele, né, do pai da Marielle, Francisco, nasci. E continua mais ainda a partir de 1979, quando a Marielle nasceu. A Marielle, desde pequena, uma coisa que eu me lembro muito, assim, é que ela já era política. Dentro da Maré, ela queria resolver tudo. Acabou a água do prédio. Ah, peraí que eu vou lá. Não, eu que vou na síndica, não sei o que. Ô, síndica, como é que é? Sabe, alguém tava brigando, ou o marido batendo na mulher. Ela sempre se metia, nunca vi isso. Mesmo sendo pirralha, assim, ela sempre se metia. E tava ali sempre pra defender, ou pra falar, ou pra, sabe, explorar esse gancho dela de fazer justiça. Para nós, mulheres, luta é cotidiano. Nós sentimos todos os dias os seus reflexos. Foi uma surpresa quando eu vi a Marielle se inscrevendo para fazer o pré-vestibular. E ela foi aluna da primeira turma. Então isso foi muito legal, saber que alguém, né, que a gente já tinha convivido, que eu particularmente tinha convivido aqui tão perto, numa relação tão diferenciada, veio buscar, né, o pré-vestibular justamente entendendo que era uma proposta diferenciada, não era só um cursinho para ela entrar na universidade, era muito mais do que isso. E ela demonstrou isso desde o início, porque ela era, como aluna, enquanto aluna, muito ativa na sala de aula, muito questionadora. Em 2001, mais ou menos, eu entro lá e quando eu conheço a Marielle, né? Depois eu conhecendo um pouco a história dela, ela está na primeira turma, ela é engravida da Luiara, então ela sai do pré-vestibular e quando ela volta já com a filha, eu começo a dar aula para ela. Ela faz mais de um ano e tem ainda, mas naquele momento era mais forte o convênio que tem com a PUC, né? Então ela foi fazer PUC, mas sempre, isso que era muito interessante, ela faz a universidade, mas ao mesmo tempo continua com os vínculos com o pré-vestibular, né? Trabalhando, ajudando. Ela passou a trabalhar na secretaria, então ela sempre incentivava outros jovens, porque sempre tem um pessoal, eu acho que eu não vou conseguir, está muito difícil, não, vai, consegue, vamos continuar. Então sempre aquela força, aquele entusiasmo que era próprio da Marielle, sabe? Que era algo assim, muito presente. Ela era a força da casa na época, que o pai dela estava desempregado até. Ela via que ela tinha que ajudar minha mãe, meu pai, tudo. E ela tinha sonho. Ela tinha muita garra para fazer as coisas dela, assim, tipo, não tinha outra explicação, entendeu? Próximo ao ano de 2002, eu fui professor da Aniele, da irmã da Marielle no ensino médio, professor de história da Aniele, e 3 anos seguidos. E ali eu conheci a família da Aniele como professor. E aí depois eu reencontrei a Marielle numa atividade feita no Cinema Odeon, uma atividade chamada Domingo é Dia de Cinema, que era organizada pelo professor Leon Diniz, que é da nossa equipe, e que ele organizava os pré-vestibulares comunitários para fazerem debates sobre filmes e, enfim, que poderiam cair no vestibular. E aí ele organizou um filme chamado Ônibus 174, do José Padilha, um documentário, e aí fui eu e o Zé Padilha. Foi quando eu também conheci o Zé Padilha. E a Marielle estava lá, a Marielle pela Rede da Maré, né, onde a Aniele também estava presente. Eu voltei a falar com ela, falou, sua irmã é da Aniele. E ali a gente começou a ter contato e não mais deixamos de ter o contato. Desvalorizadas no trabalho, assediadas nas ruas, violentadas em casa. Toda a construção da Comissão de Direitos Humanos, toda a construção de uma equipe de direitos humanos, uma cultura de direitos humanos na equipe, toda a produção de material, a organização da memória da comissão, a Marielle fez tudo comigo, até o momento que ela assume a Comissão de Direitos Humanos. Eu pedi para que ela coordenasse, depois de um tempo, a comissão. E foi muito bom, porque eu vi a Marielle se transformar ali na comissão, né? Eu vi a Marielle começar a mudar suas roupas, mudar o cabelo, mudar a maneira de falar. A Marielle foi também se empoderando, né? Que é a palavra tão utilizada por ela, inclusive. Eu vi isso se transformar no seu corpo, né? 10 anos. É muito tempo. Ela tem uma filha muito cedo, na verdade, e ela continua dentro dessa lógica, não, preciso estudar, de uma família também pobre e tal, mas ao mesmo tempo, acho que esse que é o grande barato, né, assim, de acreditar que depende dela, mas não acredita na meritocracia, assim. Isso era um papo que a gente tinha sempre, né, assim, o perigo de cair nisso, assim, de se eu conseguir, todo mundo consegue, é um perigo muito grande. E ela colocava assim, cara, eu consegui, um monte de gente não conseguiu, mas não era para ser assim.
Não deveria ser assim, eu não precisava fazer o esforço que eu fiz na minha vida, porque ninguém precisa fazer esse esforço. Eu lembro perfeitamente quando eu falei, por que a gente não começa a trabalhar com as violações de direitos humanos sofridas pela PM? Por que a gente não olha para o PM como um trabalhador, né? E a gente começa a dar resposta um pouco a essa limitação da luta por direitos humanos. E aí eu lembro da animação plena dela de fazer isso, ela indo na casa das mães dos policiais vitimados, né? Tem relatos que são incríveis das mães, né? Que elas dizem isso. Marielle vinha de ônibus aqui em casa, nem acreditava quando ela chegava aqui. Ela tinha um nível de dedicação às coisas que ela fazia muito grande, em tudo, né? Sempre com aquele jeito, né, grande dela, né? Mas eu vi ela fazer um trabalho de base, literalmente de base aqui dentro, construindo a Comissão de Direitos Humanos. Chegou um momento que ela fica pronta, né? É com muito orgulho que eu apresento a vocês a candidatura da Marielle. Ela trabalha comigo há muitos anos, há mais de 9 anos na Comissão de Direitos Humanos, no mandato. Esteve comigo em todas as lutas, utopias e conquistas dos últimos anos. Eu confio muito, conheço essa mulher negra, favelada, moradora do Rio de Janeiro, que conhece essas lutas como ninguém. Agora chegou a nossa vez. Vamos ocupar o nosso lugar na cidade e na política. Ter o que nos é de direito. Nossa voz, muitas vezes silenciada, terá de ser ouvida. Agora é para fazer valer. A minha mãe nunca quis. Minha mãe nunca quis. É impressionante como mãe nunca erra. A gente tem que registrar isso. Porque a minha mãe fala, eu não quero... Falava, na verdade, falou várias vezes, eu não quero que você entre para isso. Isso é muito perigoso, olha como é que o Marcelo tá vivendo, olha como é que fulano vive, olha isso, as pessoas são podres lá dentro e tal. E a mãe ficou até o último momento, mas quando ela falou assim, não, eu vou, porque a gente tem isso. Da família, é da gente, não tem jeito. Quando alguém fala, a gente quer fazer não sei o quê. Ó, eu sou contra, mas você quer fazer? Então tá bom, então vamos. A gente vai com a pessoa até o final, até quando der, né, ruim, falar, ó, viu, eu te falei que não ia dar certo. Mas essa a gente não esperava que fosse dar um ruim tão ruim quanto deu. Mas a minha mãe falou desde o começo que não queria, mas a minha mãe abraçou a campanha dela e eu acho que, com todo respeito a qualquer pessoa que tenha trabalhado na campanha, sabe? Não teve cabo eleitoral mais sinistro do que a minha mãe. Eu lembro perfeitamente, ela senta aí onde vocês estão e fala assim, a gente precisa conversar, né? Mas isso era toda semana, né? E aí eu falei, diga, a gente conversava muito sobre a relação pessoal também dos dois, ela tinha esse cuidado, né? E aí ela disse pra mim, ela fala, olha, acho que eu vou te abandonar. Né? Eu já tinha entendido, já sabia dos burburinhos, já tinha chegado a mim, mas eu estava esperando ela me falar. E aí eu falei, que história é essa, vai me abandonar? Brincando. E ela falou, tá crescendo a pressão para eu ser candidata a vereadora, eu tô com medo, mas acho que vou aceitar, né? Se eu tô com medo dela, ela falava para poucas pessoas, né? Porque ela não gostava que vissem ela com essa imagem de alguém que tem medo. E claro que ela tinha seus medos, quem não tem, né? Eu sempre dizia para ela que a coragem só é necessária para quem tem medo, né? Se você não tiver medo, você não precisa da coragem. O cara que tem coragem sem medo, ele é só um idiota, né? Então, a coragem é o instrumento fundamental para o medo não os paralisar, né? E ela aprendeu isso. E aí eu pego o telefone, aí eu levo para ela, falo, ó, já ligaram. Aí ela sentou na cama, quando eu falei, passou de 20 mil votos. Aí ela ficou assim uns 5 segundos. Ela soltou aquele do C, né? Cá. Aí eu... Ela ficou, vamos, a gente tem que ir pra lá, daqui a pouco as pessoas foram ligando, 30 mil. E a gente pegando a Avenida Brasil pra ir pra lá. Daqui a pouco ela parou assim num lugar lá, 40 mil, ela falou, gente, eu não tô acreditando. E ninguém acreditava nisso, tipo, a gente tava muito assim. Quando a gente chegou na Lapa, foi uma parada muito sinistra, assim, tipo, eu não tenho outra explicação, tipo, das garis até as mulheres que vendiam latinha, todas falando, tipo, me representa, eu votei em você, sabe? Assim, muita gente que falou, eu vim de Campo Grande pra cá agora, pra celebrar com você, e ela assim, abraçando todo mundo, minha mãe chorava, ela chorava, todo mundo chorava. Mas, e aí quando ela tá numa posse, eu acho que a gente vê um amadurecimento muito grande, porque ela tomou aquilo no peito, tipo, é a minha responsabilidade, eu tenho que honrar, eu não posso vacilar. Era uma mulher socialista, né? Uma mulher negra, socialista, favelada, que não negava essa origem, né? Eu acho que essa é uma questão central, que espero, né, que quem não conheceu a Marielle possa conhecer.
né? Ela vem de um grupo, na verdade, eu acho que isso é fundamental. Ela vem de um grupo na Maré, de um grupo que depois se expande, na verdade, que pensa assim também, né? Eu acho que essa é uma questão que eu acho que é um legado fundamental para a gente se unir nesse mundo estranho que está aí, bem estranho. Sou força porque todas nós somos. Sigo porque seguiremos todas juntas. Eu sou porque nós somos. 12 anos de convívio muito intenso. 12 anos não são 12 dias, né? Então eu não consigo olhar para a Marielle e ver o seu legado político, ver as pautas. Eu olho para a Marielle e vejo Marielle, né? Eu vejo uma pessoa que eu falava todo dia, né? Que amava, então não consigo separar. Não. Mas que bom que tem uma série de jovens, principalmente mulheres, tendo Marielle. Eu adoro andar na rua e ver as meninas assim com adesivo da Marielle, com botão da Marielle. É incrível, né? Mas é duro. Isso é foda, é muito foda, assim, porque eu tenho uma amiga que morou comigo, ela dá aula de biologia em algum canto, que eu não sei qual, porque não mora mais e tal, que é a Fabiana. E ela parece um pouco com a Marielle, assim. E ela dá aula para 6ª série, ela falou assim, cara, eu fui, botou o turbante, enfim, não sei o nome, desculpa, mas enfim, ela foi e aí as crianças de 6 anos falaram Marielle. E não só falaram Marielle, entendeu? Falaram assim, a gente quer... a gente quer ser que nem a Marielle, assim. E aí ela falou, mas o que quer ser que nem a Marielle, né? A gente só falar assim, é lutar. Que hoje seria para toda mulher no mundo, independente da idade, que ela acreditasse nela. Acreditasse que um novo dia, um novo momento, um novo amanhecer é possível, embora a gente viva tempos tenebrosos, tempos escuros, tempos que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas que se empoderem, e empoderem 2, 3, 4, 5 amigas, porque eu acho que é só assim que a gente vai mudar. Para nós, mulheres, luta é cotidiano. E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. Agora chegou a nossa vez. Sou força porque todas nós somos. Sigo porque seguiremos todas juntas. Eu sou Marielle Franco, mulher, negra, mãe da favela. Eu sou porque nós somos. Eu não posso andar só, eu sozinha.